bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje volto a ter aqui uma convidada muito especial e vou ter que ler aqui tudo o que ela tem de todo o trajeto dela, porque é muita coisa. É uma pessoa muito interessante e de quem eu gosto muito. E obrigada por estares aqui. Eu agradeço. Ana Bernardino, mulher de rádio, da televisão, mulher da cultura, da palavra e de causas. A Ana começou cedo a dar uso à voz. Começou na Rádio Cartaz, passou pela Rádio Ribatejo, até chegar ao Rádio Clube Português. Passou pela Best Rock e Cidade FM e mais tarde à M80 e Comercial, onde está atualmente. Criadora de projetos como o programa Biografias e os podcasts Agora Lia e Agora Ia. Mostrou-nos que comunicar é também cultivar empatia, uma coisa que é tão necessária hoje em dia que caiu um bocadinho em desuso. Escutar o outro e dignificar cada história. No seu programa Biografias, ainda no Rádio Clube, deu palco a vidas comuns, com histórias extraordinárias. No podcast Agora Lia, lembra-nos do poder dos livros e da beleza de parar para escutar. E no Agora Ia, permite-nos descobrir o que podemos fazer para nos divertirmos. É comentadora desportiva na Sport TV, esta não sabia, onde tem os programas Kite Masters e Outdoor Sport Show. Mas Ana nunca se ficou pelos estúdios, porque para ela viver em comunidade é mais do que um sentimento, é um dever. Na freguesia da Eireira, onde nasceu e cresceu, envolveu-se de corpo e alma no movimento associativo. Fez parte do ATE, Amadores de Teatro da Eireira, fundou o grupo Herera com um grupo de amigos, é atualmente presidente da direção. Juntos organizam a Festa no Adro, na Eireira, e a Livreira no Cartaz. Também pertence aos órgãos sociais da Sociedade Filarmónica Eireirense. E foi nesse mesmo espírito de missão que a Ana entrou na política. Como vereadora e hoje deputada municipal pelo Partido Socialista e também como presidente das Mulheres Socialistas do Cartacho, Ana continua a lutar por uma sociedade em que se constrói antes de criticar. Muita coisa, Ana. Como é que tu tens tempo para isto tudo? Incrível! Bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo convite. É sempre muito interessante ter estas conversas e também gosto muito de ti, portanto é sempre um gosto estar aqui contigo. O tempo é preciso uma gestão muito grande, muito severa para tentar que nada fique para trás. E é importante para já ter uma agenda com muito post-it, que é para nada falhar, e é preciso ter muito gosto em fazer tudo aquilo que eu faço e que quero fazer ainda mais, e por isso, gerindo, tirando um bocadinho aqui, colocando mais ali. No caso do Grupo Herera, tenho um grupo fantástico que me permite fazer muitas coisas lá dentro, seguindo a gestão do meu tempo, do meu pouco tempo, e em relação ao trabalho, é realmente colocar as prioridades nos sítios certos. Na política é uma questão de missão, não vou deixar de contribuir e de dar o meu contributo para a minha terra, para o meu concelho e seguindo os valores que eu acredito, portanto, tudo gostando muito. Isto às vezes parece um bocadinho utopia, mas ajuda muito a gostar daquilo que se faz, e é nesse sentido que eu consigo encaixar tudo um bocadinho. Sabes que há aquela velha máxima de que quem faz o que gosta não trabalha um só dia. É mais ou menos, claro que é cansativa a mesma, mas é muito mais fácil, facilita muito mais o processo, consegues fazer muito mais coisas. Muito mais. E só a tua paixão te permite fazer tanta coisa. Eu queria te fazer aqui uma questão. Estavas aqui a falar de empatia, aqui na tua biografia falámos de empatia. O que é que tu achas em relação à empatia hoje em dia? Eu acho que está um bocadinho, como eu estava a dizer, a cair em desuso, e acho que é das ferramentas mais necessárias na sociedade e que se calhar é através disso, da falta dela, que está a existir tanta guerra, tanta confusão a nível nacional, internacional. Qual é que é a tua opinião relativamente a isso? Sem dúvida que há aqui uma falta de empatia notória. Não só internacionalmente, com tudo aquilo que está a acontecer, com tudo aquilo que nos choca. Me choca, mas está lá longe. Nós temos esse problema de como está lá longe, não ficamos, dizemos, que pena o que é que está a acontecer em Gaza, o que está a acontecer na Ucrânia. É uma simpatia, não fazemos nada para mudar. E depois no dia-a-dia há essa falta de empatia, falta de olhar para o outro. Nós não nos preocupamos com o outro, preocupamos com o nosso mundinho, com a nossa bolha, e falta o resto, falta olhar com olhos de ver o que é que o outro está a fazer, o que é que o outro precisa.
E isso é muito, muito importante. Eu tenho a oportunidade de fazer muitas entrevistas, longas entrevistas, para os vários podcasts e a nível profissional. E é uma das coisas, eu também escolho os convidados porque gosto deles, não é? Claro. E que sei que vou aprender alguma coisa com eles, porque são pessoas realmente também muitíssimo motivadoras. E é uma das coisas que nós falamos também, esta falta de empatia para com o outro, que mostra um egoísmo imenso. É muito mais fácil criticar do que procurar as soluções, é muito mais fácil dizer o que está mal do que o que é que pode ficar, o que está bem ou o que pode ficar melhor. É terrível elogiar o outro. Parece que agora ninguém elogia. Parece que é feio elogiar. Não, nós temos que elogiar, nós temos que mostrar que estamos abertos às novas aprendizagens, aos sentimentos dos outros também, não é? Portanto, acho que estamos a sofrer uma crise de empatia. Estamos, sem dúvida, a nível, lá está, temos que sair da nossa bolha. Eu acredito nisso. Sabes que uma das coisas que eu falo, e até nas formações que eu faço e que dou, ainda agora estive em formação, e uma das coisas que eu enfatizo muito é a empatia, porque eu acho que é fulcral no ser humano. E às vezes pergunto assim, o que é empatia? E regra geral que a pessoa diz, é colocar no lugar do outro. Claro que sim. No entanto, acrescento ainda mais um ponto. É colocar sem julgamento. E nós somos hábeis a julgar o outro. E acho que hoje em dia, e tu és jornalista, não é? Tu tens essa visão e consegues perceber ainda melhor do que nós. Hoje em dia, as pessoas que escondem-se por trás de um ecrã, não é? E não têm filtro. E não pensam que quem está do outro lado é uma pessoa também. E atacam sem pensar, porque, sei lá, parece que as pessoas acham que ninguém vai ver, não sei. E acho que falta a parte empática das pessoas, a parte humana que estamos a perder. Eu acredito que vamos ganhando. Aliás, a minha missão de vida é mesmo por aí, é levar um bocadinho de positividade, de amor, de humanidade e de empatia às pessoas, porque acho que é tão, mas tão importante, e acho que realmente é importante o vosso trabalho em termos de jornalismo, que graças a Deus tu fazes um jornalismo diferente, não da desgraça, porque acontecem muitas coisas boas no mundo a toda a hora, não é? E acho que é importante nós cultivarmos isso. Sem dúvida nenhuma. É importante, lá está, é como tu dizes, atrás do ecrã somos todos grandes homens e grandes mulheres, e é fácil, porque ninguém nos confronta. Podemos dizer a maior barbaridade que ninguém nos confronta, e por isso é que também temos que nos afastar dessa parte tóxica das redes sociais. Eu sou muito a favor de só ver o essencial. Sim. E de preferência as coisas positivas que as redes sociais também nos trazem, mas sem dúvida nenhuma temos que olhar o outro, sair da nossa zona de conforto e acreditar que os outros também têm algo bom para nos dar, e têm com certeza, e que todos somos iguais. Isso também é essencial, é percebermos que todos somos iguais, não há melhores nem piores, podemos ter ideias diferentes, e ainda bem que as temos, porque só assim também podemos construir algo diferente e nos construir, não temos que destruir o outro. Daí eu também estar a falar que é tão difícil elogiar. Porquê que é difícil elogiar o trabalho das outras pessoas? É bom para eles e é bom para nós, é o reconhecimento que alguém está a tentar. Porque esta resistência, porque estes problemas todos, esta vontade de destruir? Não compreendo e lamento. Sim. Sabes que nós antigamente tínhamos dificuldade em elogiar-nos a nós, o autoelogio. Mas ao outro era fácil. Agora estamos numa fase em que não se elogia nada nem ninguém. Nada. No entanto, eu acho que é altamente pertinente. Estamos numa sociedade, e estou a falar não só a nossa sociedade, mas pelo menos até, por exemplo, até no Brasil e em vários pontos do mundo também. Eu estou a falar no Brasil porque eles agora implementaram uma nova lei que não só é necessário as empresas levarem a saúde no trabalho a nível físico, mas também a nível emocional e mental, porque cada vez mais os burnouts têm escalado assim num ritmo avassalador, e as depressões em várias faixas etárias, e estamos a falar inclusive nos jovens, daí que eu também gosto muito de ir às escolas e trabalhar com eles, porque eles precisam de ser ouvidos e precisam de socializar, que hoje em dia deixaram de socializar muito devido às redes sociais, que são boas o QB, como tu dizes bem, tem que ser a parte do essencial, não é? E fazer uma triagem. No entanto, acho que o
A parte do elogio é muito importante nós fazermos essa parte para trazer também bem-estar ao outro. E como tu dizes a nós, é tão bom, não é? Elogiar. Sim. E reconhecer que o outro está a crescer. Qual é o problema de reconhecer? Temos que ficar orgulhosos com aquilo que os outros conseguem, com as metas que conseguem atingir, com os seus objetivos. Independentemente daquilo que for, é o caminho que eles estão a escolher, são os troféus que vão conquistando. Devemos estar felizes por isso. E esta tendência para não gostarmos que os outros tenham um caminho de felicidade. Parece que estamos sempre a gostar da desgraçazinha. Para isso temos outras coisas. Basta olhar para a guerra, basta olhar para o que se passa. Vamos acreditar no outro e vamos aplaudir. Acho que é importantíssimo aplaudir aquilo que os outros fazem bem. Eu sou apologista também dessa parte, daí eu estar no mundo que estou também, porque acredito imenso nisso. Tu, como jornalista, temos aqui um repertório enorme de coisas que tu fazes. A parte do teatro, como é que nasceu a parte do teatro em ti? Desculpa, mas eu estou curiosa porque eu também ando a apaixonar-me por essa área cada vez mais. Eu gosto muito de cultura, adoro. Foi interessante. Tinha 18 anos, ainda não tinha 18 anos, e uma amiga minha, a Ana, que é uma grande amiga minha, telefona-me para casa e diz: "Oh Ana, eu gostava muito de fazer teatro." Nós tínhamos um grupo na Eireira, ela era da Lapa, mas a minha mãe não me deixa se eu for sozinha, e tu vais comigo. E eu pensei, bem, também não há nada para fazer, os ensaios eram à sexta-feira. Pronto, está bem, eu naquela de, vamos lá experimentar. E acho que só bastou ler o guião uma vez. Apaixonei-me completamente, acho que me deu muitas ferramentas. Eu não era capaz, era impensável para mim, a subir ao palco ou falar para muita gente. Era impensável. E falas tão bem. Mas custa. Sim. Não é um processo fácil, mas me ajudou muito o teatro. Nós fazíamos teatro de revista e em cena, vamos a isto que se faz tarde, ainda me lembro perfeitamente, e tínhamos que fazer vários personagens, que eram rábulas. Eu fazia desde peixeira, coisas divertidíssimas. Éramos ensaiados pela Maria João Abreu e pelo José Raposo, um privilégio mesmo. E foi muito divertido. Construímos um grupo também de amigos e fez-nos muito bem, tanto a mim como a Ana, porque a timidez teve que ser transformada. E naquele dia da estreia nós tivemos que entrar em palco e correu muito bem. E eu aprendi imenso, até cantava e tudo, como é que é possível? Uau, incrível! É uau mesmo! Não, eu estou sempre a conhecer coisas assim, e é engraçado como nestes podcasts e nestas entrevistas, e não fiz muitos podcasts, mas já tenho alguns gravados, onde nós reconhecemos coisas das pessoas que às vezes nem imaginamos, nós não falamos às vezes assim, já viste? Que giro! Mas ainda bem que não é... Preciso-te ouvir cantar. Não, é bom que não haja registro. Gosto da ideia de não haver registro, mas também foi uma experiência, também não ia imaginar alguma vez cantar para um público, e realmente a primeira vez que eu entrei em palco, vejo aquele, foi uma estreia com muita gente, toda a gente da Eireira foi lá ver, e de repente eu pensei, bem, não posso passar vergonha, tem que ser, e vamos lá. E nós tínhamos uma rábula que ainda por cima permitia o improviso. Deu para brincar. É muito bom. É muito bom. E como fazia vários personagens, também tinha vários registros. A peça não se ficou pela estreia, nós tivemos 2, 3 anos em turnê. Foi uma coisa mesmo em grande. Bem. E então deu para perceber como reagem vários públicos, como é que nós reagimos. E parte da timidez no palco desapareceu. Portanto, foi muitíssimo bom. A dicção também, lá está, termos que falar para o final da sala. A projeção de voz. A projeção de voz foi tudo muitíssimo importante. E o subir ao palco e olha, agora tem mesmo que ser. E a aprendizagem, lá está. José Raposo, Maria João Abreu, privilégio. Estiveste ali, realmente, bem, foi muito bom mesmo. Incrível. Os anos extraordinários. Sim, eles são, aliás, infelizmente ela já não está connosco, no entanto, acho que ela nunca morre, porque vai ser sempre lembrada. Exatamente. E eu costumo dizer que quando as pessoas morrem e continuam a ser lembradas e a memória dela perpetua-se para sempre, não vai morrer nunca. Exatamente. Mas tanto como pessoa, ela como eles, independentemente de trabalho, pessoas incríveis. Uma generosidade imensa. Eles já eram super conhecidos na altura.
o que é que os levava a vir de Lisboa? Eles compraram, entretanto, casa lá perto, mas o que é que leva pessoas que têm um percurso tão sólido, não devem nada a ninguém, podiam ir para casa descansar e mesmo assim vão obturar pessoas que não percebem nada de teatro e estão ali pela curiosidade. Amor e paixão por aquilo que fazem, não é? Completamente, é de uma generosidade imensa. Sabes que aquilo que tu fazes também é de generosidade, tu gostas muito de pessoas e estar com pessoas, não é? Gosto muito de pessoas e de estar com pessoas. Não me considero generosa, mas gosto muito. É generoso o que tu fazes e aquilo que tu queres fazer em prol da tua sociedade e da ajuda que tu dás é generosidade. Nem toda a gente consegue fazer, lamento, mas é a minha opinião, vale o que vale, mas é a generosidade. E todo esse percurso, como tu estavas a dizer, inclusive do teatro, e sabes que cada vez mais, eu acho que, eu estou a falar nessa parte porque eu cada vez mais me apaixono pela cultura. Eu acho que a cultura é altamente necessária para nos alimentar Sim. a vários níveis, não é? E tu lidas, eu vi aqui há pouco tempo, tu estiveste a fazer entrevistas no Rock in Rio, foi? Cool Jazz, ao Sil. Incrível, eu assim... Incrível, ou seja, tens a oportunidade de lidar com muita gente diferente, com culturas diferentes e isso é altamente engrandecedor, não é? A nível pessoal é fantástico. Para já porque as pessoas são muito simpáticas, têm sempre perspectivas diferentes. Não se importam daquelas perguntas mais de fã, não é? Também é verdade, sim. Em relação ao Sil é inevitável, eu sou fã do Sil e de repente estava com o Sil, a conversar com o Sil. Nunca imaginaste? Nunca imaginei e é muito bom, porque as conversas que eles têm connosco são sempre conversas, lá está, eu vou repetir muito a palavra que é de generosidade. Tem sempre histórias para contar, tem sempre histórias para partilhar, independentemente de ser o Sil, o José Luís Peixoto, o Walter Ugumem ou outra pessoa qualquer, tem sempre histórias que partilham e que nos ensinam. Eu tenho ainda por cima, eu sou muito fã de leitura, portanto leio aquilo tudo que eles publicam. Estás na feira do livro, essas coisas todas, não é? Sempre. Ainda bem, e bom, é muito bom. E portanto, quando converso com eles, parece que já os conheço há muito tempo. Claro que depois, em alguns casos, estabelece alguma relação já de conhecimento, quase amizade, o que também é muito bom. Nós temos autores fantásticos, temos pessoas fantásticas na área da cultura. Eu acho essencial para, no sentido crítico, para nos fazer crescer e para termos pensamento, para não nos ficarmos fechados naquilo que pensamos e nas nossas teorias. Ouvir outras pessoas, outras vivências, dá-nos sempre uma abertura imensa. E a cultura é essencial para abrir cabeças, é essencial para nos dar algo. E daí eu organizo com o Grupo Herrera o Livreira, que geralmente é no Cartacho, no Centro Cultural do Cartacho, em que temos a oportunidade de trazer até ao Cartacho autores que geralmente só vemos, que habitualmente não vêm cá. E eles também são de uma simpatia, de uma generosidade. E acessíveis. E muito acessíveis, e eu acho que é o que surpreende mais às vezes as pessoas que vão assistir às apresentações dos livros. É que eles não se importam de estar ali horas a falar do que as pessoas quiserem, porque eles também gostam, eles são comunicadores e gostam muito de falar e gostam muito que as pessoas se interessem pelo trabalho deles, porque eles também estão a aprender e a apreender o que os outros dizem. E isto eu agora falo mais de livros, mas isto é em todas as áreas culturais. Eu acho essencial, tenho pena que haja sempre um desinvestimento tão grande, porque sempre que há eleições, e agora vou falar das eleições legislativas para ser assim mais abrangente, a luta que é 1% do PIB ser, do orçamento ser dedicado à cultura. Uma coisa tão importante com tão pouco. Porquê? É verdade. E nós temos que ter uma... Não temos que ser ou populares ou elitistas. Não, nós temos que
ter cultura para todos, porque existem vários tipos de gosto e nós devemos chegar a todos. Portanto, temos também que apoiar financeiramente com os projetos que estão a ser feitos. Portanto, lamento muito que a cultura continue a ser o patinho feio. Sim, eu não sei noutros países, mas em Portugal nós temos essa parte aliás, foi mais visível ainda quando foi na parte do Covid, que os artistas passaram tanto, não é? Porque ficaram desprovidos de oferir alguma coisa, porque não podiam fazer, estou a falar mais em termos de teatro e tudo, não podiam fazer peças e tinham que estar em casa. Eles não têm remuneração se não trabalharem, não é? Porque eles trabalham até ao final da vida, claro, por gosto, por amor à camisola, aquilo que eles fazem, no entanto também porque a vida deles é muito precária muitas vezes, ou eles estão na ribalta ou então é difícil, não é? E é uma das áreas que eu digo-te que é das mais importantes, não só para o crescimento pessoal, que também, como tu também dizias, no entanto traz felicidade, não é? É terapêutico. Aliás, há terapias feitas com música. Há muita terapia que é feita só com música, através do teatro também, porque podes estar a passar um dia menos bom, vais ver um teatro, alguma coisa, tu sais, tu viajas, num livro tu viajas, não é? Além de te trazer conteúdo e te acrescentar muito em termos mesmo cognitivos, mas na tua felicidade traz tanto que nós descuramos muito essa parte. E falaste do Covid e muito bem, nós temos a tendência de ver os artistas, mas há toda uma parte técnica. Também. A parte técnica sofreu imenso. Sim. O que é que as pessoas tinham para fazer? Nada. Na primeira semana limparam os equipamentos, a seguir não tinham mesmo nada para fazer. E no final do mês as contas apareceram na mesma. E o espetáculo só acontece com toda uma parte técnica que é importantíssima. Um livro só acontece quando existem editores, quando existem tipografias. E às vezes esquecemos toda essa a parte por trás, que é essencial e que nos faz, lá está, chegar a um ponto em que podemos sorrir porque estamos a ver uma peça ou viajar quando estamos a ler um livro. Há tudo por trás um trabalho antes feito, que não só pelos atores, mas com tudo o que é de bastidores, inclusivamente, por exemplo, em peças de teatro, costureiras, os que fazem os cenários, ou seja, há toda uma quantidade de pessoas a trabalhar para, não é? Que são anónimas e que nem sabem, mas que sem elas nada acontecia, não é? E são pessoas também realmente em termos mesmo de remuneração, são coisas muito básicas, não é? E que são pessoas tão importantes. Quem éramos nós sem ter música? Eu adoro, aliás, adoro todas essas coisas. Mas que éramos nós sem música? A música alegra-nos. Eu costumo dizer até às pessoas, quando nós temos a ter um mau dia, maus pensamentos, vamos colocar uma música que nos faça sorrir, vamos ver uma peça, sei lá, um filme que nos faz rir, qualquer coisa que nos tire daquele estado, não é? Que altera o nosso estado emocional. E isso é incrível. Isto é registado cientificamente, o que traz a nós de bom, de benéfico para a nossa saúde física e mental, toda a arte. Daí que é pena e acredito cada vez mais que eu quero acreditar, eu gosto de acreditar, ser positiva, que nós vamos implementar isso e cabe a todos nós fazer a diferença, que eu costumo dizer que nós às vezes dizemos, porque o governo não fez, porque a Câmara não fez, porque não sei quem não fez. Somos nós, não é? Nós, comunidade, seja ela qual for, em que ponto for do país ou do mundo, somos nós que podemos fazer a diferença, cada um de nós, não é? Exatamente, com o nosso... são passinhos de bebê que são importantes. Todo o nosso contributo é importante para melhorar a vida das outras pessoas. E deixa-me só... Eu há pouco tempo fui fazer uma entrevista à Simone de Oliveira. Uau! Uma senhora. Uma senhora. E fui à casa do artista. E, entretanto, estava a ver as fotografias, porque eles têm a casa é fascinante. Eu estive de fora agora há pouco tempo, não consegui lá entrar. Vale muito a pena. Dava vontade de entrar, incrível. E estávamos a ver as fotografias, eu e os meus colegas que fomos, porque levamos as câmaras e tal, e estavam fotografias das costureiras. E eu só tinha vontade de perguntar a história dessas pessoas, que é essencial, é fantástico. E nesse sentido o Frederico Corato também está a fazer um excelente trabalho com a divulgação dessas pessoas que nós não conhecemos e quem fez os cenários, porque eram obras de arte.
Sim, sim, Aqueles sim. cenários que, e atualmente também, os cenários são fantásticos. E muitas vezes sem grandes recursos financeiros que eles fazem ali milagres e que fazem coisas incríveis com uma criatividade enorme, imensa, não é? Inacreditável, é fantástico. E assim, nós estamos a falar, e realmente estavas a falar de histórias, e gostas de saber a história das pessoas, e tu como jornalista, isso é essencial, não é? No entanto, eu digo-te uma coisa, eu acho que é fundamental, nós cada vez mais, estávamos há pouco a falar, antes de começarmos a gravar, que hoje em dia as pessoas não ouvem, não é? As pessoas não passam, sabes, quando nós paramos para ouvir a história, seja de quem for, Ana, não é? Desde a pessoa que varre a rua, Sim, sim. a pessoa que vai no caminhão do lixo, que nós às vezes olhamos como desmérito, mas é uma pessoa altamente necessária para a nossa sociedade. Ou seja, nós precisamos de todas as peças, como tu dizias e bem, são importantes, sejam elas quais forem, sejam o mais alto magistrado, sejam um médico, sejam um jornalista, sejam uma pessoa que varre a rua, todos, sem exceção, são altamente necessários, senão a nossa sociedade não funciona. E quando nós ouvimos as histórias, e tu tens esse privilégio, não é? Ainda mais, é incrível. Como pessoa, tu cresces muito com as histórias do outro, não é? Muito. Cresço com todas as pessoas que eu tenho a oportunidade de entrevistar e que eu tenho muito orgulho e muita gratidão por elas aceitarem falar comigo. E tive já realmente a oportunidade de falar com pessoas fantásticas, mas também é muito interessante andarmos de autocarro e ouvirmos a história da pessoa do lado. É muito, muito engraçado, porque há sempre, então, se for de manhã, nos autocarros de Lisboa, as pessoas estão mais disponíveis para falar. Estão menos adormecidas, ao contrário às vezes do que se possa pensar, porque elas estão mais cansadas quando vão para casa. Sim. E contam histórias deliciosas, temos de estar atentos. Porque às vezes o facto de elas falarem de que acordaram e tiveram dificuldades de agarrar no miúdo e para ele se arranjar, a forma como eles contam as coisas dão histórias incríveis, dão reportagens incríveis. Temos é que estar atentos. E às vezes o estar atento também não é, porque é mais fácil desligar. É mais fácil desligar. Por exemplo, se eu for de comboio já não tenho essa oportunidade porque adormeço logo nos primeiros minutos. Mas se for de autocarro, se formos na rua, eu gosto também muito de andar na rua, e estar atento, entrarmos no café e não estarmos só no nosso mundinho a beber o nosso café. Ouvir o que é que está a acontecer. É muito interessante. E também nos permite perceber que nós somos privilegiados em relação a muitas vidas e podemos, às vezes, em pequenos gestos, ajudar a outra pessoa até a melhorar o próprio dia. Isto, às vezes... Coisas tão simples, às vezes, não é? Às vezes, isto são teorias. Não são teorias, são realidades. Temos que olhar para o lado. Eu sou muito a favor de olhar para o lado e ver se a pessoa... É importante que a outra pessoa sinta que existe. Sabes que das maiores necessidades do ser humano é sentir-se pertencente, sentir-se amado, não é? Sim, sim. E ser visto. E eu digo muitas vezes e falo muito nas formações que eu faço, falo sempre, que seja qual for a faixa etária, nós começamos a andar muito à pressa, não é? Sim. E não vê, como tu sabes, tu tens esse espírito jornalista e então logo a tua curiosidade é incrível, estás sempre com a curiosidade atenta para histórias, já tens isso muito incrementado em ti. Nós começámos a perder isso, sabes? E as pessoas andam na rua e não percebem, às vezes, que a outra pessoa não está bem. Eu digo, olhem para a pessoa, vejam o que é que se passa na pessoa que está ao vosso lado. Até as pessoas estão mesmo ao nosso lado e que privam connosco e que nós nem nos apercebemos. A minha filha Inês estava há pouco a falar de um colega dela da universidade que parecia a pessoa mais feliz do mundo. Super satisfeito, ria, diz que era quase o sol lá da turma. E infelizmente suicidou-se. Ou seja, isto são histórias que existem e isto revela, ok, que as pessoas podem não querer falar, tudo certo, mas revela a nossa desatenção que nós temos ao outro. E cada vez mais eu também comecei a aprender, com todas as formações que fui tendo e que vão alertando, a aprender a olhar para o outro. Eu vou no comboio, vou olhar, vou ouvir as histórias dos outros e realmente, Ana, quando nós nos queixamos até do nosso país, nós somos hábeis a queixar e pouco gratos, e quando nós olhamos temos muito mais para agradecer do que para queixar. Sem dúvida. Não é? E nós vivemos num ponto super privilegiado.
Nós, como mulheres, não temos ainda, se calhar, tudo quanto gostaríamos de ter, mas já adquirimos tanto em tão poucos anos, não é? E ao pé de outras culturas que não têm nada. Que elas não podem falar, não é? Têm que ser submissas a tudo. Ou seja, nós temos aqui tanta coisa gratificante e é o contemplar, como tu dizias. É, sem dúvida. E no caso das mulheres, temos é que ter cuidado para não haver um retrocesso. Uma pequena história, quando eu fico, das poucas vezes que eu fico acordada no comboio, na direção de Lisboa, por acaso até vinha para cá, o comboio estava muito cheio. Mas eu estava muito a ler o meu livro, quando consigo estar acordada, leio o meu livro, e à minha frente estava uma pessoa que não era claramente de cá, e ele notava-se alguma dificuldade a falar português, e de repente olha para mim e diz, no seu português macarrónico: o livro é bom. E ele estava com o livro é bom. E eu, é bastante bom. Eu estou a ler este, fui buscá-lo à biblioteca, tenho que ler hoje, porque amanhã vou ter que o devolver. E eu achei aquilo tão delicioso. Alguém que está visivelmente cansado, provavelmente esteve nas obras pela forma como estava vestido, e de repente é um paraíso pensar, esta pessoa está preocupada porque vai ter que ler, porque gosta de ler, claramente adora ler, por acaso era o meu estilo de livros, portanto também achei interessante, e está preocupada porque amanhã tem que devolver o livro à biblioteca. E eu achei que são essas histórias que cheguei a casa muito melhor, porque sei que, independentemente das diferenças, há coisas muito bem comuns e temos que ter essa preocupação, que é, nós somos realmente todos iguais, temos gostos diferentes, temos formas de estar diferentes, mas temos que nos respeitar uns aos outros, porque existem somos todos iguais, gostamos de ler, gostamos de falar, gostamos de conversar, meter conversa. E isso ganhamos nós, ganha o outro, e temos de estar realmente atentos, não estarmos só fechados nas páginas dos livros, viajamos, mas também ao que está à nossa volta, porque há pessoas que podem gostar daquilo que nós gostamos e podemos encetar ali uma conversa, porque fazer a viagem todos em silêncio e fechados em nós, vamos conversar. É possível. Nós somos animais sociais e, como tal, nós precisamos socializar, não é? Tirem os olhos dos telemóveis. Exato. Sabes que eu acho que nós lá está, nós hoje em dia temos medo de falar com a pessoa do lado, o que é que a pessoa vai achar, o que é que a pessoa vai fazer. Eu faço precisamente o inverso. Eu comecei a fazer mesmo, vou a qualquer sítio. Obrigada pelo bom dia, bom trabalho, um sorriso, como tu dizes, não é preciso muito. E eu costumo dizer muitas vezes, isto vou falar de uma forma um bocadinho exagerada, mas muitas vezes, sabes, um sorriso pode ser a diferença entre a vida e a morte daquela pessoa. Sim. Estamos a exagerar um bocadinho, claro, que, no entanto, às vezes a pessoa pensa que não está cá a fazer nada, que está aborrecida com a vida, e hoje em dia, e por acaso hoje saiu uma notícia, acho que foi, eu li hoje e acho que saiu mesmo hoje, da linha de apoio ao suicídio, que cada vez é maior. Ou seja, é assustador, não é? E quando olhamos para o lado e sorrimos para a pessoa, ela pensa, espera, está alguém aqui que me viu. Exatamente. Vale a pena. Olha, eu fiz uma vez uma coisa muito engraçada, que não custa nada, e fiz aquilo porque achei giro, porque achei que fazia sentido, e fez diferença que a pessoa depois veio-me falar. Uma pastelaria aqui no Cartaz, na Favorita, que eu gosto muito de lá ir, adoro a Dona, que é uma pessoa incrível também. Sem dúvida. E tinha lá uma funcionária na altura que eu percebi que ela estava a chegar, lá está, por eu estar atenta e gostar de ouvir as conversas, e não pela questão de cosquice, mas para perceber o que é a vida da outra pessoa e às vezes perceber até das nossas, não é? E aprender com elas. E percebi que ela fazia que era o aniversário dela, e ela nem era o ramo que ela mais gostava, era o primeiro emprego dela. E era uma menina, quando fazia 19 anos, e eu cheguei ao pé dela, cheguei ao pé da mesa, diz-me lá, tu fazes hoje anos? É que eu vim entregar-te um ramo de flores. Ai, faço assim, ok, boa. Eu pensei, meu Deus, está aqui a trabalhar. O miminho era giro. E se vou comprar um bolinho, uma velinha e vou-lhe cantar os parabéns. Mas tenho que pedir à pessoa que é a dona da pastelaria, não é? Cheguei ao pé dele, Arlindo, o que é que tu achas de fazer isto assim, assim? Ele com a linha em todas as loucuras que eu digo, e ele vai sempre atrás. Olha, fantástico. Ele é que foi, nem quis que eu comprasse o bolo, ele é que foi buscar uma miniatura, foi buscar uma velinha,
foi-se colocar na minha mesa, ele estava em pé, estava sentada com a minha mãe, entretanto eu escondi por detrás do porta-guardanapos e chamei-a como se ela me viesse servir mais alguma coisa. Quando ela chegou ao pé de mim, eu acendi a velinha, colocámos-nos em pé e toda a gente começou a cantar os parabéns. E nós dizemos assim, ok, qual é que é a diferença que isso faz? Faz. Bonita. Mais tarde, ela já não está lá a trabalhar, encontrei e ela disse, ouça, não imagina a diferença que fez no meu dia, aquele gesto. Eu fui dizer ao meu namorado, fiquei tão feliz e foi tão importante para mim. São pequenas coisas, Ana, não é? O que é que custa? Nada, zero. E faz a diferença na vida da pessoa. E nas tuas vivências que tu tens. E estávamos há pouco a falar de jornalismo. Eu sei que tu adoras o jornalismo que é feito hoje em dia. Não achas que também, em termos de jornalismo, se poderia eventualmente, claro, ok, existem coisas a acontecer difíceis no mundo e não vamos estar a dourar a pílula e a tapar as coisas e nós necessitamos de saber. No entanto, tu não achas que também há notícias boas que se poderia eventualmente passar? Claro. E aí está, lá vamos novamente à ideia de cultura. Há prémios fantásticos que são ganhos, que as pessoas, que os artistas ganham e não abrem telejornais. Porquê? É um feito para Portugal. Alguns, se não for o futebol, não abre jornal, mesmo que ganhe a medalha de ouro. E porquê? Há notícias boas, mas é mais fácil irmos pelo lado do populismo, não é? É mais fácil darmos exaustivamente a morte da senhora Ana Mortosa. Infelizmente terá eventualmente morrido, mas passa-se dias a falar sobre o mesmo sem nada de novo para dar. Mas as pessoas estão presas neste registro. Estão presas neste registro e a comunicação social tem naturalmente a sua cota parte da responsabilidade. As audiências não deveriam contar para tudo, mas conta, infelizmente. Eu ainda sou da geração em que havia uma lógica de guião, de alinhamento para as televisões e para as rádios, que agora já não existe. Não existe. É a notícia que dá mais cabrosa que abre o jornal. As imagens dos mortos, completamente desnecessária, de uma crueldade incrível, passam no telejornal como se nada fosse. Isso é uma banalização da dor, Passa a ser normal? Passa a ser normal, matar passa a ser normal e não pode ser normal. Sim. Não é normal. Portanto, a responsabilidade da comunicação social é imensa. Tal como a escolha dos comentadores só de uma área. Agora toda a gente é comentadora, não é? Exatamente. E tudo isso tem influência, tudo isso também influencia a sociedade e o que se está a notar é uma tendência populista, extremista, que temos que travar, e a comunicação social, volto a dizer, tem uma responsabilidade imensa. Uma cota parte muito importante nessa Muitíssimo parte. Importante. Sabes que eu costumo dizer muitas vezes, as pessoas são mais manipuladas pelo medo. Sim. Daí que o que vende mais é o medo. E se as pessoas estiverem com medo, as pessoas fazem tudo o que querem delas. E acho que vai muito por aí a parte da comunicação social e as coisas como são colocadas cá fora não são ao acaso. É estudado. Sim. E eu costumo dizer, por exemplo, eu tenho formação em PNL também, é incrível, programação neurolinguística é fantástico, para o bem e para o mal. Claro. Se quiseres usar para bem, maravilhoso. Agora, se quiseres usar de forma depreciativa, que é muitas vezes usado em todos esses meios, é assustador. Repare, eu deixei de ver notícias, eu não estou alienada da realidade. Eu tenho o Expresso, que me dá notícias sempre no Instagram, que eu gosto de ver, também quero saber o que é que se passa no mundo, como é óbvio, não é? E ouço ligeiramente de manhã, quando estou a tomar o pequeno almoço, assim, ao de leve, não estou ali a absorver. Porque eu, quando foi no Covid, eu dei por mim, e eu nunca mais, esta imagem ficou, de uma vala comum que estava na Itália. Sim. E aquilo era mesmo uma lavagem ao cérebro, que era constantemente aquela imagem, e era as pessoas em ventiladores. Eu dei por mim a hiperventilar.
Eu comecei assim, a ficar com ansiedade. Eu falei, oh meu Deus, deve ser horrível morrer assim. E agora aquelas pessoas dizem, para tudo. Não é por aí. Ok, saber a notícia, muito bem. Agora andar sempre a ruminar sobre o mesmo é altamente tóxico para as pessoas. E não é benéfica para a parte emocional de ninguém. E não é por isso que se deve alimentar, entendes? Eu acho que, e hoje em dia, eu lamento, gosto muito da parte humana. E eu sou muito apologista que o mundo é de todos. Sim. Portugal não é dos portugueses, o Brasil não é dos brasileiros, a Inglaterra não é dos ingleses, o mundo é de todos. Cada um nasceu num sítio. Mas porquê que não, o mundo não pode ser de todos? Ok, tem que haver regras, vivemos em sociedades sem que existir regras, eu aceito e acho que deve existir. Agora, porque este não é de cá, porque isto não é só cá em Portugal, isto é em todo o mundo. Isto assusta-me um bocadinho, sabes? Porque estamos a desumanizar-nos de tal maneira que é isso que depois leva a acontecer as coisas radicais que acontecem no mundo. E isto assusta-me. Todos nós somos necessários. Claro. Não é? Todos, como estavas a dizer, o senhor que falou contigo no comboio não era português. Não era português. E era uma pessoa como tu. E era uma pessoa como eu. Interessantíssima também. Leitora. E ainda por cima do mesmo género. Lá está. Somos todos iguais mesmo. Isto não é uma teoria. Independentemente da origem, da cor, do sexo, do género, somos iguais e temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Só temos que os cumprir. Mais nada. E isso é que nos enriquece o mundo, não é? A diversidade. Agora, de repente, ficamos fechados nas nossas 4 linhas de Portugal, nosso retângulozinho, à beira-mar plantado, não queremos que os outros estejam connosco, então nós também não podemos enriquecer com os outros, não podemos ir lá fora, porque depois existem as duas partes, não é? E de repente somos completamente intolerantes. Intolerantes. Mas o amigo de ontem já não pode ser o nosso amigo de hoje? Porquê? Isto foi demasiado depressa. Foi muito rápido, não é? Foi tudo muito rápido e de repente temos as redes sociais inundadas de ódio, temos na televisão imagens inacreditáveis, temos as pessoas que nós sempre consideramos como pessoas ponderadas a terem discursos de ódio, de separatismo, de populismo, engole-se tudo, não é? E estamos numa sociedade completamente intolerante. E isto vai para o abismo, quer queiramos, quer não. Sim. Sabes que eu acredito muito que as maiores forças que existem para vencer seja aquilo que for, é amor, gratidão e compaixão. Sim. E é isso que nós temos que plantar uns nos outros. O amor por nós e pelo outro, a gratidão porque temos tanto, mas tanto. E como tu dizias, o nosso país à beira-mar plantado. Olha a diversidade geográfica, inclusivamente, que nós temos. Olha a parte gastronómica incrível, maravilhosa que nós temos. Nós temos tanta coisa maravilhosa, não é? Daí também querer... E nós estamos de ir para fora. Exato. E como tu estavas a falar, sabes que eu acho que das coisas mais enriquecedoras é viajar. Porque quando tu viajas, para já valorizas ainda mais as tuas coisas que há no teu país, não é? É verdade. Mas para cá assim, o meu país é incrível, não é? Olha, eu fui em Inglaterra há 2 anos, julho, cá um calor maravilhoso, eu adoro calor, adoro verão. Um tempo incrível, cheguei à Inglaterra, tive que comprar sweatshirts, porque estava frio, o tempo sempre escuro. E eu assim, como é que estas pessoas conseguem viver sem sol? Porque o sol faz-nos falta para nós sermos mais felizes, não é? E voltamos para cá, voltem para o paraíso. No entanto, quando vamos, não é só essa parte, claro que também eles têm coisas melhores que nós, como é óbvio, mas enriquecemos tanto com a cultura das pessoas, com a diferença de estar, de pensar, com as diferentes lentes que cada um tem, não é? E isso é tão grandioso, Ana, tão grandioso, não é? Que é isso que nos distingue, somos humanos, não é? Daí que a tua parte, a tua faceta de quereres estar na parte da sociedade e de melhorar, tu falavas ali até na tua biografia, é por aí também, não é? É muito por aí, porque eu defendo a igualdade em todos os sentidos. Nós precisamos realmente de todos. Isto não é uma ideia feita, não é um chavão, é porque nós precisamos de todos. Precisamos de todos os que vêm de fora para nos ajudar nas áreas mais diversas, porque nós não temos mão de obra para tudo.
temos a oportunidade de aprender com eles, eles connosco, nunca tivemos estes problemas, sempre recebemos e fomos sempre considerados um povo que recebia de braços abertos e de repente deixamos de o fazer, criticamos o outro, independentemente da raça, do género, tentamos sempre diminuir o outro. De repente não precisamos de ninguém, só precisamos de nós. Que teoria é esta? Nós precisamos sempre dos outros. Precisamos de todos. Exatamente. E chega um barco, por exemplo, de pessoas que estão muito mal na sua terra e nós não temos o mínimo de compaixão por essas pessoas, não queremos saber o que é que se passou para elas chegar. Não deve ser fácil tomar uma decisão. A dor devia ser tão grande para se colocarem num risco tão grande como eles colocam. E achamos que é tudo normal dizermos mal, diminuirmos. Então, o que é que nós somos afinal? O que é que isto nos transforma? Transforma-nos numa coisa muito feia. Muito feia. E eu não quero ser essa pessoa feia. Eu quero continuar a aprender com os outros, quero continuar a ter orgulho em todos e ter orgulho no meu país e quero continuar a receber as pessoas de braços abertos, naturalmente com as regras que já existem, outras mais apuradas, tudo bem, mas continuar a acreditar que as pessoas vêm cá e têm um objetivo, e o objetivo é saírem de uma vida terrível e encontrar um lugar seguro, e nós podemos ser esse lugar seguro. E nós não temos ninguém no exterior, nós nem somos um país de imigrantes, não é? Esquecemos de repente quando... Mas qual é que é a família que não tem um imigrante? Claro! Não é? E antigamente, iam, como se dizia antigamente, iam a salto, ou seja, iam sem estar legais, sem nada. O meu avô, por exemplo, materno, fez isso e foi assim à descoberta e com risco de pronto, não conseguir sequer entrar no país, na altura para a França, que nós temos, que antigamente as pessoas iam muito, não só, mas também muito para a França. E daí que temos que acolher, não é? Acho que há que haver amor no coração. Exatamente, acho que e temos que também ter memória. E a memória, houve aqui uma falha de comunicação há algures entre os nossos avós e esta geração, e a nossa geração. Porque não passaram a mensagem de como foi difícil e como foram acolhidos. Quando foram para os chamados bidonville, eram bairros de lata terríveis. Os franceses também nos tratavam mal. Sim. E gostamos disso? Gostávamos na altura? Não. E nós lutamos. E tivemos o direito de lutar por uma vida melhor, para trazer e para proporcionar uma família, condições para as nossas famílias. E os outros não têm essa possibilidade. Porquê é que nos tornamos tão egoístas? Porque é o discurso mais fácil. Não podemos ir por aí. Eu também acredito nisso. Acredito naquilo que estás a dizer e subscrevo, porque para mim também faz sentido que assim seja. Daí que eu digo, o mundo é de todos. Exatamente. O mundo é de todos. E quando o sol nasce é para todos. Temos que tentar ver a forma de conseguirmos todos coabitar e todos conseguir gerir a vida de forma a que logisticamente seja disponível para toda a gente estar. Agora, é claro que o ser humano é essencial. É ser humano. Isto é ser humano. Quando tu falas... Agora, noutra faceta das mulheres, tu és muito defensora das mulheres. Só. Não daquele radicalismo também que existe nas mulheres, que hoje em dia às vezes também há aquele discurso feminista exagero. No equilíbrio, não é? Na igualdade e equidade. Igualdade e equidade. Tu estavas a dizer que tens receio que voltemos atrás, não é? Estamos a caminhar para lá também. A perda de direitos parece iminente. É uma das coisas que o atual governo quer implementar. Eu sou a favor de, no caso da parentalidade, homens e mulheres têm direito a estar com os seus filhos. Não lhes pode ser retirado essa parte essencial da vida da criança. Portanto, tem que se arranjar um equilíbrio. Eu sou a feminista, acreditar que cada um tem o seu papel e o seu papel é conjunto. Sim.
Acredito que nós, mulheres, temos mais dificuldades para atingir determinados patamares na vida laboral. Conciliar a vida laboral com a vida familiar é um pesadelo. Melhoramos muito, os homens ajudam-nos mais, e este ajudam-nos, entre aspas, porque eles não têm que ajudar, eles têm que estar lá. Eles têm que lá estar. Houve uma melhoria nesse sentido, mas ainda há muito, ainda há um caminho muito longo para se fazer. As mulheres ainda abdicam de muita coisa para estarem com os filhos. Eu não sou nenhuma crítica de abdicarem, tem que ser por vontade própria. Sim. Não porque não tem, porque o pai da criança ou o parceiro não estão com elas e não fazem a sua parte. Continuo a achar que as mulheres fazem demasiados trabalhos em casa, tirando-os tempo para elas e para a família. Continua a haver um desequilíbrio enorme. A nível de educação, ainda continuam a existir áreas diferentes. As mulheres têm tendência para letras, são mais encaminhadas para as letras, continua a ser muito bom serem professoras, nada contra, a minha irmã é professora e é uma excelente professora, e foi por opção, mas depois é muito difícil entrarem para determinadas engenharias. A nível salarial, continuamos com desigualdades enormes, e não é utopia, não é algo que nós dizemos, as mulheres ganham menos que os homens, e os homens dizem, não é nada, não é... Não, continua, é real. É factual mesmo. É mesmo, elas ganham menos do que eles. E isso faz diferença. Exercer as mesmas funções. Exercer as mesmas funções. Portanto, existe ainda uma série de... um caminho imenso para se fazer, para se percorrer. As mulheres ainda se colocam naquela posição de eu tenho de ficar com os filhos, portanto não vou, não tomo outras responsabilidades, e eles continuam a poder fazer tudo. Mas sabes, sim, eu concordo, mas sabes também muitas vezes as mulheres também, há muitas mulheres, eu costumo dizer que as mulheres são muito machistas, muitas delas. São. Porque elas próprias, e não são todas, mas ainda há mulheres que criticam a outra porque a outra fez, mas deixou o filho com o marido e foi fazer. Porque não? Porque quando é ao contrário é aceitável, não é? Exatamente. Olha, eu digo que eu sou mãe de um homem e de uma mulher, já que neste momento já são os dois adultos, e a dada altura do percurso com o meu filho, eu comecei a perceber, espera, a diferença é começar, eu dizia, o ajudar, tu fizeste entre aspas, eu comecei-me a sorrir porque nós dizíamos, ajudas-me, não, e todos têm a mesma obrigação em casa. Exatamente. E eu comecei a passar assim, espera, se eu sou mulher, eu tenho que fazer a diferença se eu sou mãe, eu é que estou a educar o meu filho. E aquilo que eu comecei a passar para ele foi, Ricardo, todos, sem exceção em casa, têm a obrigação de fazer tudo, não é ajudar, é a obrigação. E um dia que se tu casares, fores viver com alguém, seja aquilo que for, sozinha, tu tens a obrigação de compartilhar as tarefas, junto com outra pessoa que também é uma pessoa que também lá está, porque nós fomos acoplar mais funções, Ana. Eu costumo dizer, a mulher foi à procura da emancipação e foi pescar às vezes a escravatura. Sim, não em alguns é? casos. Mas isto não é pejorativo, é ver de forma construtiva, porque cabe-nos a nós, mulheres, também modificar o nosso mindset, Sim. Nós educarmos de outra forma. E eu tenho um filho hoje que eu orgulho imenso dele e ele vê e acha, sabes que houve uma vez que cheguei a casa, estava a passar a ferro assim, filha, a mãe passa, nós temos às vezes enraizado em nós, a responsabilidade é minha. E ele, mãe, mas passas porquê? A roupa não é minha? E eu, tens razão, mas foi isso que eu te ensinei, então espera lá. Ou seja, a responsabilidade também é nossa e não é só do homem. Eu tenho o benefício de ter um marido que me apoia incondicionalmente em tudo e não me corta as pernas em nada. Nem toda a gente tem, mas também foi construída, Ana. Sim. E temos de ser nós, mulheres, que temos de construir isso de forma pacífica. Assim, não vale a pena entrarmos noutras lutas, mas a educação é essencial. E o que se nota também é o retrocesso na nova geração que já tem filhos, que continua, que voltou a facilitar a vida dos filhos rapazes. Eu noto bastante isso, que estão a fazer muitas coisas pelas crianças, rapazes, e as raparigas estão a ter ou seja, devia ter havido uma evolução, como aconteceu contigo,
na educação que fizeste, mas agora há uma geração que está a retroceder em relação aos filhos. E os mais pequenos já têm voltaram a falar, eu sou menino e tu és menina. E já se nota esse retrocesso. E é uma pena e temos que voltar. Temos que voltar a dar, e cabe-nos a nós, cada um de nós. E cabe-nos a nós. Sabes que uma das coisas também que eu vejo em termos de educação hoje em dia, não vamos generalizar, mas os pais também andam com tanta coisa, tanta pressão aos pais que não nasceram para ser pais, isto sempre existiu e continua a existir, ok? No entanto, há aqueles pais que também estão tão assoberbados com tanta coisa que acabam por não chegar quase aos filhos. Sim. E aqueles elos que deviam de existir do tempo, devíamos ter, ninguém tem, e então as mulheres menos ainda, muitas vezes, não é? Que nós ficamos... Sabes que eu acho que nós somos educadas, a minha geração, e espero que esta geração seja diferente, não da forma só de telemóveis, que muitas vezes também nem sequer... está a haver assim um bocadinho de exagero entre as duas partes. Mas as mulheres eram para o último lugar. Claro. Porque primeiro vinha o marido, os filhos, o gato, o periquito, e se houvesse um bocadinho para a mulher, fantástico, senão estava tudo certo. A primeira vez que me disseram a mim, há muitos anos atrás, tens que pensar primeiro em ti, e eu fiquei, esta pessoa está a surtar. Eu tenho o meu filho está primeiro que tudo, Exatamente. Ele é a minha prioridade. Depois comecei a pensar, ok, é verdade. No entanto, se eu me priorizar a mim, eu vou ser uma melhor mãe, vou estar mais feliz. E é necessário haver esta cultura em termos de sociedade também, porque as pessoas também, eu acho que às vezes andam mais de mal com a vida e mais irritadas porque também não têm tempo para nada. As pessoas só fazem coisas. Sim. O fim de semana é para as atividades dos filhos, durante a semana é para o trabalho e fazer alguma coisa em casa. Não há tempo nem sequer para pensar. Não há tempo para estar, não há tempo para ter uma conversa, e isso é essencial, isso é realmente muito importante. E o que se está a ver é que, e existem agora também movimentos que até vêm de países evoluídos, como a Inglaterra, Reino Unido, em que está a haver esse movimento que as mulheres devem voltar a casa. E as mulheres que se sentem tão cansadas, sentem um certo apelo por essa ideia. Esquecem-se é que depois vão ficar dependentes de alguém. E voltamos ao mesmo. Então, depois preciso de um café, preciso pedir ao marido. Lá está, é o facilitismo com que se anda a ver as coisas, porque as pessoas realmente andam mesmo muito cansadas, independentemente de ser pai ou mãe, depois há uma irritação comum. E acho que precisamos mesmo todos de parar, porque a próxima geração é muito importante. Estão aqui desafios muito grandes e nós estamos a levar as coisas todas de uma forma demasiado leviana. E a partilha em todos os sentidos, a partilha na conversa, nas tarefas, nos ordenados, são importantes para que isto não vá para aquele abismo que há pouco falavas. Sim. E passa muito pela educação, passa muito pela instrução. Saiu agora um estudo recente que falava que os portugueses não percebem aquilo que leem, só textos curtos. Já chegamos a este ponto. Pois. Só mensagens. Não tive contacto. Mas assusta um bocadinho. Assusta. E isso também tem a ver com a educação que é dada em casa, a instrução que é dada na escola e de repente temos mulheres que são diminuídas, parece que valem menos, parece que têm que trabalhar mais para provar algo que não têm que provar. Há uma tentativa das mulheres serem super-mulheres. As mulheres não têm que ser super-mulheres. Eles têm que ser mulheres. E querem fazer tudo. E precisam de fazer tudo. Porque também são apontadas. Agora, essa teoria de gostarmos de nós primeiro. Eu imagino a quantidade de pessoas que apontam o dedo quando alguém fala isso. Mas é essencial. Sim. Nós temos que gostar de nós. Claro. Nós temos que estarmos em primeiro lugar. Só se formos felizes é que temos que fazer os outros felizes.
Sem dúvida. Isso foi a forma de eu desmistificar essa parte que tive de desconstruir, não é? E perceber que eu, se estiver feliz, se pensar em mim, claro que há vezes que escolho o meu filho, a minha filha, às vezes escolho a mim em certas coisas e vamos fazendo um equilíbrio da situação. Agora, é importante, se eu estiver mais feliz e mais realizada, sou melhor mãe, melhor filha, melhor amiga, melhor esposa, não é? E melhor pessoa no geral. E eu gostava de dizer, agarrando naquilo que tu falaste de Inglaterra, de estarem a voltar a casa, é verdade que as pessoas estão cansadas e querem voltar, mas a mulher voltar a casa, eu não vejo só na questão monetária de estar dependente, porque antigamente, no tempo sei lá, olha, por exemplo, dos meus pais, meu pai não era assim, graças a Deus, mas havia muitos homens que estavam em casa, que trabalhavam, eram os provedores, a mulher estava em casa. Era a cuidadora. Sim, e não era opção outra coisa. Havia alguns que já que sim, mas nem todos. E tu tinhas que pedir dinheiro e, por exemplo, eu lembro-me do meu avô paterno, a minha avó, coitada, ele nunca, não era que tratasse mal a minha avó, mas ele é que era o detentor do dinheiro. Ela, para nos dar prendas, ela tirava as moedinhas, guardava as moedinhas que sobravam, embrulhava no papel de jornal e dava-nos as prendas assim, coitadinha, porque era a forma que ela tinha. Mas antigamente isto era normal. Mas independentemente dessa dependência, existe outra coisa por trás disso também. Uma coisa é a mulher escolher querer ficar, e está tudo certo. Completamente. Não é obrigada a não estar. Claro. Outra, agora, porque também tem uma coisa chamada realização pessoal. Eu, por exemplo, eu não me via ficar em casa. Imagina, eu também não. Eu que nunca paro e quero sempre inventar coisas para fazer e preciso desta adrenalina, eu preciso para me alimentar. Eu ficar em casa, era morrer em pouco tempo, porque eu preciso, não é pelo ordenado, não é para os outros verem o que é que eu faço, é por mim, porque me acrescenta, porque, percebes? E acho que isso também há que ver essa parte, claro. A parte da realização pessoal. Agora, há que conjugar uma sociedade onde isto tudo seja possível, de forma a que as pessoas não cheguem a burnouts, a cansaço extremo, não é? E que consigam todos juntos fazer a diferença. Eu acredito nisso, que possa existir. Pelo menos temos que fazer esse caminho. É obrigatório fazermos esse caminho, não podemos voltar atrás. E também é importante que não tenhamos que dar 300% enquanto o homem faz 100%. Eu estou a falar nomeadamente a nível profissional. Nós temos que ter as mesmas oportunidades, não é por sermos mulheres que temos menos, ou temos que trabalhar mais, ou que temos que abdicar da nossa vida familiar, porque os homens não têm que o fazer, porque têm a mulher em casa ou a tratar de toda a parte logística. Nós também temos que ter esse direito e também temos que ter o direito e proporcionar esse direito de atingirmos os mesmos lugares de topo que os homens e conciliar a vida familiar. Não há razão nenhuma, lógica, que a mulher tenha que optar por ter filhos ou não, tenha que optar por ficar em casa ou não, para poder atingir os seus objetivos. Tem que ser algo natural. Mulher não é um handicap, sermos mulheres não é um handicap. Portanto, temos realmente um longo caminho para que os outros percebam que eu posso atingir as mesmas coisas que o homem. Exato. Desde que mostres competência para isso. Tal como eu. Tal como eu. Exatamente. Sabes que eu tive uma situação, estava aqui a lembrar-me, engraçada, sem graça nenhuma. Antes de casar, estive a trabalhar num escritório, que eu já fiz muitas coisas na minha vida, e estava num escritório a trabalhar, e entretanto, quando eu fui contratada, o senhor perguntou-me, é casada? Não. Tem filhos? Não. Namoro. Pois isso é um bocado, porque assim, namora vai casar e depois vai querer ter filhos. Exatamente. E essa parte é um bocado chata. Olha, eu vou já dizer à partida que não dou férias de casamento a ninguém. Eu, ok, tudo bem. Eu pensei assim, esquece, porque antes disso eu vou-me embora. Isto vai ser uma passagem. E acabou por ser, porque entretanto depois também há aquelas coisas que acham que as mulheres têm que sofrer de assédio, também acontece. Também acontece. Também passei por isso. Também acontece. Porque não é nada agradável, mas porque acham que são homens que podem, não é? Que não podem. De todo. Mas acabei por vir-me embora e fiquei a pensar como é que é possível, porque muitas vezes há empresas onde condicionam essa parte da mulher, ok, se já têm filhos e são crescidos, menos mal, até podes vir. Agora, se não, há um inquérito, quase que fazem assinar um papel em como não vais ter filhos. Quer dizer,
Quando numa sociedade é essencial existirem crianças. Claro. Senão qualquer dia não existe pessoas, não é? Exatamente. As crianças são o futuro da amanhã. Daí que, lá está, eu acho que a sociedade tem que levar aqui uma mutação muito grande. Nós estamos a passar uma transformação muito grande. Eu acredito nisso e que andamos todos aqui um bocadinho. E eu acredito que no fim da tormenta vem a bonança. Eu quero acreditar pelo menos nisso. Bem que sim. Eu quero acreditar nisso. E acho que estamos todos a reaprender muita coisa. Porque houve muita mudança muito rápida e nós passámos por uma geração riquíssima onde vimos que, por um lado, é um bocado às vezes difícil de conseguir ir acompanhando, mas nós vimos assim tudo acontecer, assim, não é? É um progresso enorme em termos de muita coisa. Regressão noutras, mas isto é normal, para se ganhar umas coisas, perde-se noutras. Mas eu acho que até nas escolas, sabes que eu acho que é importantíssimo na educação das crianças, que nós lembrarmos que estamos a educar jovens para amanhã, termos filhos, para termos jovens, para termos que vão ficar no mundo pós a nossa partida, que nós somos finitos, às vezes esquecemos um bocadinho disso. Pois é um problema. Não é? E educar de forma diferente, porque eu vejo que os jovens hoje em dia também estão muito perdidos numa sociedade onde é tudo altamente exigido, onde tem que ser os melhores, onde tem que ter os rankings, os números, e isso vem por arrasto. Primeiro são as pessoas, depois vem os números, vem os rankings, vem tudo isso. Mas que nós criarmos boas pessoas, nós vamos criar um bom mundo. E eu quero acreditar nisso, Ana. E vamos acreditar e vamos caminhar para isso. E temos, lá está, é a nossa missão, é proporcionar esse caminho até chegar realmente a um mundo mais igual, em que haja oportunidades para todos da mesma forma. Acho que, mas é um caminho longo, é um caminho de pedras. Mas faz. Mas faz-se. Mas faz. Eu quero acreditar que lá está, cada um faz a sua diferença, não é? E estamos cá para isso, não é? Cada um com a sua função e da sua forma, mas todos a tentar fazer alguma diferença no mundo. E sabes que eu gosto muito de pessoas, eu adoro pessoas. Daí a área que eu trabalho também, eu gosto muito de pessoas. E eu acredito nas pessoas, sabes? Eu procuro sempre, ao contrário do que nós, portugueses, principalmente, eu falo de Portugal, que é o meu país, é aquilo que eu conheço. E não é dizer mal dos portugueses, os portugueses têm coisas muito boas e fantásticas. Não estamos só aqui a dizer, não, porque é mau. Ok, tem coisas menos boas e coisas boas, como todos os povos. No entanto, eu acho que nós temos muito hábito de procurar o que é errado, o que é mau, Sim. o que é que aquela pessoa tem de mau, o que é que esta terra tem de mau, o que é que aquele país tem de mau. Nós temos coisas incríveis e se nós procurarmos as coisas boas, se eu olhar para ti a procurar defeitos, eu vou encontrar de certeza. Como é óbvio. Como tu em mim, como toda a gente, ninguém é perfeito. Agora, é uma chatice. Não é? Agora, se eu procurar virtudes em ti, eu vou encontrar virtudes em ti, de certeza. Se eu procurar coisas boas na minha terra, eu vou encontrar coisas boas na minha terra, no país, no mundo. E é isso que eu quero acreditar e é isso que eu quero ver, entendes? Eu quero ver as partes, não desmistificando que existem coisas menos boas e que têm que ser trabalhadas e melhoradas, como temos estado aqui a falar, mas também procurar as coisas boas para incrementar essas coisas e dar motivação, não é? E felicidade às pessoas, porque nós merecemos todos ser felizes. Sem dúvida. Olha, subscrevo assim, não há mais nada a acrescentar. Acho que nós estamos nesta vida para ser felizes. É o objetivo e as pessoas às vezes complicam muito. Nós complicamos demasiado. Nós, seres humanos, complicamos demasiado. E às vezes as coisas são tão simples. Sabes que às vezes nós não precisamos muito para ser felizes. Isto não é uma utopia. Claro que o dinheiro faz falta. Sem dinheiro nada se faz, ok? E não é estar a dizer isso. Mas às vezes há pessoas que dizem assim, mas para ser feliz eu tinha que viajar aqui ou ali. Não. Contemplar. Sabes que eu estive a mostrar ainda anteontem numa formação um pequeno vídeo que fala da contemplação. E a contemplação é uma das emoções que nos trazem mais felicidade e que nos enriquecem mais, traz mais dopaminas, endorfinas, todas aquelas hormonas que nos fazem bem. E muitas vezes, e há um pequeno vídeo onde se mostra que as pessoas não estão habituadas já a ver. As pessoas passam e há ali uma cena em que perguntam a uma senhora, costuma passar aqui? Sim, todos os dias. E então, o que é que está por trás de nós? Estavam sentadas num monumento, É uma estátua. Acho que é uma estátua. Já não lembro qual era a estátua que ela dizia. Pois, eu não sei, eu nunca reparo bem. E quando ela se volta para ver, era um relógio. Tinha nada. Às vezes só tu contemplares, passaram, acho que tenho aqui uma música, acho que está na nuvem, à procura de um telemóvel, não, está ali. Exatamente. Começas a olhar para as nuvens, a ver as formas das nuvens, olhas para os passarinhos e vês o ritual. Estamos aqui juntas, é um privilégio, estamos a crescer, estamos a enriquecer e a trazer coisas boas. Não é preciso muito para ser feliz.
Há coisas tão pequenas que nos trazem tanta felicidade e que nos acrescentam tanto na nossa vida e que nós deixamos passar ao lado. Sem dúvida nenhuma. Não é por acaso, eu trabalho há anos em Lisboa. Faço questão de todos os dias vir para casa. Nunca sequer coloquei a hipótese de ficar em Lisboa. É essencial, fundamental para a minha saúde mental, chegar a casa e ouvir os passarinhos. É o silêncio e os pássaros. E é um pequeno, grande e enorme prazer que eu tenho, que muda o meu mindset. Chego a casa, às vezes furiosa porque as coisas não correram como eu queria, ou tenho tanta coisa ainda para fazer. Entro em casa, chego, vou até ao quintal, eu tenho um quintal, sim, e é um sossego, é uma paz. E já estou pronta, estou lá 5 minutos, estou pronta. O dia ou a noite ainda tenho muito para fazer, mas bora lá, e o dia a seguir, bora lá. Recarregar baterias. Completamente, são pequenos prazeres. Temos é que estar disponíveis também para eles. Sim, estar atentos a eles. É isso. E aí, assim, nós ficámos aqui a falar agora o resto do dia. É verdade. Tínhamos muito para falar, muita coisa, acho que quero tipo aprender, eu aprendi imenso contigo e sabes que és daquelas pessoas que me inspiram muito, mesmo, verdade, pelo teu trajeto, pelas coisas que tu fazes, desde sempre, não sei porquê, sabes, daquelas pessoas que nós olhamos e que sentimos ali uma afinidade, e não é por estar contigo, mas senti. Sempre sentimos, é verdade, desde o início. E adoro falar contigo e aprendo muito, e obrigada por estares aqui connosco. Obrigada por Foi um teres privilégio. convidado, isto é realmente um espaço de partilha. E, portanto, muita força neste projeto e de todos os outros, porque tens também uma vida fantástica, com projetos fantásticos e muito orgulho no trabalho que tu fazes. Obrigada. E muito atenta também. Obrigada. Fiquem atentos também a seguir aqui a nossa querida Ana Bernardino, que ela tem um trajeto de vida, como perceberam aqui, só um bocadinho, porque não deu tempo para muita coisa, fantástico. Quando ouvirem na rádio comercial aquela vozinha incrível, digam assim, é a Ana, que ela está aqui connosco. E sigam-nos também, continuem connosco, nós também temos aqui muita coisa que vai acontecer e que temos muitos convidados muito especiais, com histórias inspiradoras que enriquecem a vida de quem nos ouve e quem está connosco. E alguma questão, alguma coisa queiram colocar, nós vamos deixar também aqui todas as coisas da Ana, as tuas redes sociais, para quem quiser seguir, vai ficar tudo aqui em rodapé, nós vamos ter aqui tudo connosco. E até à próxima, até breve. Fiquem connosco.